Bom, novamente, boa tarde a todas e todos. Muitíssimo obrigado, professor Sidney, pelo convite. Eu tinha certeza, né, daquilo que eu havia afirmado inicialmente, de que minha participação seria tanto no sentido de debater com vocês questões sobre a historiografia dedicada à Guerra Fria, mas também eu certamente aprenderia muito, né, essa exposição inicial do Sidney, magistral, já demonstra para a gente que não apenas a gente está na presença de um estudioso, um pesquisador sobre a Guerra Fria, mas na presença da principal referência no Brasil hoje a se dedicar a essas questões, né? A segunda questão que eu queria apontar, antes de entrar na minha apresentação, é que esse curso me deixa, de certa forma, com uma invejinha positiva, né, de não ter tido essa oportunidade na época em que eu fazia pós-graduação, né. A congregação dessas perspectivas, não apenas pelas contribuições do Sidney, mas também pela contribuição dos convidados, é algo inédito, né, do ponto de vista do que a gente observa nesses debates no Brasil, né. Eu ouso dizer que, inclusive, seria muito difícil a gente conseguir um curso tão rico sobre a Guerra Fria, mesmo numa universidade no Hemisfério Norte e em universidades que tradicionalmente debatem essas questões há muito mais tempo do que a academia aqui no Brasil. Então, essa é certamente uma oportunidade imperdível do ponto de vista daquilo que está sendo debatido, das questões que estão sendo discutidas. Assim que o Sidney colocou o convite para participação aqui no curso, eu indaguei se nós gravaríamos, se teríamos oportunidade de disponibilização desse material, e ele me disse que sim, apontou que havia essa possibilidade, que o interesse era exatamente esse, e eu reforço aqui o meu agradecimento ao Sidney por essa iniciativa, também aos alunos que autorizaram, enfim, a divulgação desse conteúdo, a gravação desse conteúdo, porque é importante que isso não fique restrito só a esse curso, né? Acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse material no futuro, maiores são as chances da gente expandir essa área que, a despeito da sua importância, ainda é muito pouco pesquisada no Brasil. Bom, eu comecei a pesquisar essas temáticas sobre Guerra Fria no meu mestrado, né? Minha formação na graduação foi em economia. Eu já tinha um interesse com as questões relacionadas à história, especificamente a história dos Estados Unidos. Mas até pela forma como os cursos de economia são pensados no Brasil e internacionalmente, existe pouco espaço para se debater essas temáticas. E aí, quando eu fui para o mestrado em História na UFRJ, e o Sidney e eu fomos apresentados por intermediação de que eu diria hoje um amigo em comum, né, o professor Francisco, eu fiquei realmente impressionado com a possibilidade de estudos e de pesquisas que nós poderíamos conduzir dentro disso que a gente poderia chamar de historiografia sobre a Guerra Fria, tanto que eu comecei a estudar essas questões, especificamente no mestrado, há aproximadamente 15 anos atrás, e não parei, né? Depois eu continuei no meu doutorado também, sob a orientação do professor Sidney, a analisar especificamente a historiografia sobre a Guerra Fria, que é o ponto da minha apresentação aqui hoje, e como professor da Universidade Federal do Rio hoje, no curso de Relações Internacionais, eu continuo debatendo e pesquisando essas questões. Bom, eu tenho uma apresentação aqui, Sidney, em PowerPoint, que eu fiz só para orientar. Você acha que eu devo projetá-la aqui? Como você prefere? Fique à vontade, fique à vontade. Então eu vou solicitar aqui o compartilhamento, veja se aparece para vocês aí o compartilhamento da minha tela. Perfeito. Sim? Perfeito, sim. Então, eu vou seguir aqui alguns pontos que eu coloquei aqui, que eu estou chamando de reflexões críticas sobre a historiografia a respeito da Guerra Fria. Eu vou começar fazendo uma síntese muito compacta mesmo, né, como o próprio Sidney apontou. Acho que se nós fôssemos estender aqui as discussões e os meandros de cada uma dessas três grandes correntes dedicadas à Guerra Fria no debate lá dentro dos Estados Unidos, a gente teria possivelmente material, se não para um curso, mas pelo menos para algumas aulas, né? Então eu vou falar um pouco sobre a ortodoxia, o revisionismo e o pós-revisionismo.
e na sequência eu vou aprofundar a análise da apresentação exatamente na abordagem, na corrente revisionista, né, e especificamente na obra e nas ideias, nas teses centrais daquele que é considerado o pai do pensamento revisionista, que era o historiador norte-americano William Appleman Williams. Então, a organização da apresentação vai abordar, primeiro, essa síntese do debate historiográfico, depois eu vou falar um pouco sobre a relevância dessa historiografia revisionista sobre a Guerra Fria, vou comentar brevemente o contexto de lançamento da principal obra do Williams, que é o The Tragedy of American Diplomacy, e vou entrar especificamente nas teses centrais dele, até a gente chegar àquela contribuição que é mais emblemática do ponto de vista dessa discussão, que dá nome ao próprio livro, né? O que seria, segundo Williams, então, a tragédia da diplomacia americana. Bom, começando aí com uma discussão sobre as correntes historiográficas, as três grandes correntes historiográficas estadunidenses dedicadas a analisar e a refletir sobre a Guerra Fria, né? No começo, na sua origem, essas correntes se questionam, né? Tem como ponto de contato em comum um questionamento sobre a própria origem da Guerra Fria. A corrente inicial, né, aquela que inicia os estudos e esses debates do ponto de vista historiográfico, é a corrente ortodoxa, a ortodoxia, e dentro da ortodoxia, vocês vão ver que eu aponto em cada uma dessas correntes um representante principal. Isso não significa, obviamente, que o debate se esgote, né, nesses autores, mas eles são, de certa forma, assim, os pais, né, as três grandes referências dentro desses debates que a gente está analisando aqui. Dentro da corrente ortodoxa, a grande referência, sem dúvida, foi o diplomata norte-americano George Frost Keenan, né? Aqui a gente tem que fazer uma desambiguação, porque o tio do Keenan, que também era historiador e que também analisava a União Soviética, também se chamava George Keenan, né? Ele tem alguns escritos importantes, né? Eu acredito, inclusive, que essa influência familiar pode ter, de certa forma, definido, né, os interesses de formação de estudos e inclusive profissionais do sobrinho do George Frost, mas é importante essa desambiguação. Aqui a gente está tratando especificamente do diplomata, né? E ele vai propor uma doutrina, uma forma de explicação, um conjunto de ideias, um sistema de ideias para explicar, né, a origem da Guerra Fria, que foi conhecida como doutrina de contenção do comunismo. O Keenan foi um autor muito escreveu muita coisa, né? Ele tem uma obra muito extensa e muito profunda. Ele certamente é um grande conhecedor das sociedades, das histórias soviéticas. É um autor ortodoxo, com viés conservador e muitíssimo interessante de se ler, né? E ele ficou famoso dentro desse debate sobre a Guerra Fria a partir de um documento que ele enviou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos por encomenda do próprio Departamento de Estado, né? O Departamento de Estado pediu que ele se posicionasse no imediato pós-Segunda Guerra Mundial sobre aquilo que ele interpretava como as intenções soviéticas nesse conjunto de acordos que são estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial para, de certa forma, reorganizar a ordem internacional. E em fevereiro de 46 ele manda para o Departamento de Estado um telegrama, né, o telégrafo era a principal forma de comunicação a longas distâncias daquela época, ficou conhecido como longo telegrama, né, não é longo à toa, o telegrama tinha 8.000 palavras, o que era algo incomum para a época, né, então eu imagino que num contexto em que as mensagens eram extremamente sintéticas, você receber um telegrama de 8.000 palavras era algo que chamava já a atenção pelo seu tamanho, mas também pela qualidade da análise, pelo conteúdo que estava sendo colocado ali. Se a gente pudesse sintetizar o argumento central do Keenan, né, em relação à forma como ele interpretava esse jogo de poder e a perspectiva soviética no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a gente poderia dizer que, dentro da concepção do Keenan, a União Soviética não tinha nem condições nem intenções de expandir o seu poder imediatamente sobre toda a Europa Ocidental e sobre todo o mundo numa etapa posterior, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, né? Lembremos que a grande guerra contra a Alemanha nazista exigiu um esforço significativo, ou talvez o maior dos esforços, por parte exatamente dos soviéticos, né? Então, existem várias estimativas, né, até porque esses números, obviamente, são difíceis de serem precisados, mas que apontam a morte de uma parcela significativa da população masculina adulta
soviética durante a guerra contra a Alemanha de Hitler, né? Então, o próprio custo em termos de vida, né, e o impacto que isso tinha do ponto de vista político-econômico na União Soviética era um elemento que pesava contra a possibilidade ou esse risco aparentemente existente de expansão soviética sobre a Europa ocidental, no primeiro momento, logo após a Segunda Guerra Mundial. Se a interpretação sobre as possibilidades soviéticas era essa, né, e era isso que o Kennan defendia no longo telegrama, ele depois, inclusive, vai expandir. No ano seguinte, em 47, ele publica um artigo na Foreign Affairs, que é uma revista de relações internacionais e política internacional que existe até hoje, que ele vai chamar The Sources of Soviet Conduct, as fontes da conduta soviética, né? Ele publica primeiramente sobre um pseudônimo, né, dado o contexto político crítico que se vivia naquela época, principalmente para quem se propunha a debater essas ideias. E ele vai argumentar que, na verdade, muito embora a União Soviética não tivesse essa intenção de se expandir, nem tivesse condições de se expandir sobre a Europa Ocidental, no imediato pós-Segunda Guerra, as condições políticas de extrema fragilidade e devastação de países centrais para a ordem europeia durante a Segunda Guerra abriam um potencial de crise. Isso colocava um perigo iminente para os Estados Unidos e para a ordem que os Estados Unidos pretendiam consolidar em torno dessa hegemonia norte-americana após 1945, né? Só que o Kennan tinha uma abordagem que, se a gente quisesse traduzir com termos mais contemporâneos, mais dentro do campo das relações internacionais, nós poderíamos dizer que ele tinha uma abordagem muito mais associada ao soft power, a esse poder exercido por vias não necessariamente militares, né, em contraposição a esse hard power. E ele dizia o seguinte: se os Estados Unidos fossem capazes de reproduzir internamente o próprio sucesso da sua experiência democrática e política, e fossem capazes de explorar, do ponto de vista das suas relações externas, as contradições da própria forma de organização da sociedade soviética, os soviéticos não teriam condições de extrapolar o seu poder internacionalmente, e essa forma de contenção baseada nesse soft power seria muito mais bem sucedida do que uma abordagem belicista a curto prazo, né? Inclusive pensando no custo político e também econômico de uma abordagem via uma guerra contra Stalin, num contexto do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, né? O Kennan tem uma análise também que ele faz muito interessante sobre o que ele vai chamar de ideologia marxista-leninista. Ele diz que ela nutre uma série de contradições dentro da União Soviética e na população soviética, que numa comparação com outras experiências de organização política e social, especificamente com o modelo liberal, democrático, capitalista estadunidense, colocariam em xeque as diferenças entre o modo de vida soviético, que ele classificava como arcaico, e essa experiência que ele entendia como mais desenvolvida, que seria a experiência capitalista, né? Então, o que o Kennan está propondo é uma abordagem de contenção baseada na exploração dessas contradições soviéticas a médio e longo prazo, há uma abordagem baseada nisso que a literatura chama mais recentemente de soft power, em contraposição a uma linha dura que existia já no Departamento de Estado, né, e que aconselhava o Truman nessa época, que pregava a necessidade de uma política mais dura contra o Estado, né? É dentro desse debate, dentro da própria ortodoxia, entre uma abordagem mais baseada no poder brando ou uma abordagem mais baseada no poder mais duro, que há uma espécie de cisão, né, dentro da ortodoxia. Essa cisão é importante a gente ter da seguinte forma, né? Eu costumo dizer que esses ortodoxos são ortodoxos rebeldes. Eles bebem nessa fonte de interpretação sobre a origem da Guerra Fria e sobre a forma de conter esse poder soviético após a Segunda Guerra Mundial, mas eles extrapolam ou rompem com essa tradição inaugurada pelo pensamento do Kennan originalmente, na medida em que eles defendem uma abordagem belicista, uma abordagem mais baseada, portanto, nisso que nós poderíamos chamar de hard power, né? Esses herdeiros, eu estou citando aí os principais, o William Hard McNeill, o Herbert Fayes e o Arthur Schlesinger Jr. Aqui no Brasil, o Schlesinger é mais conhecido porque ele teve um livro traduzido, Os Ciclos da História Americana, que é bastante famoso para quem estuda não apenas a historiografia sobre a Guerra Fria, mas a história dos Estados Unidos.
E o que eles vão defender, basicamente, é uma abordagem que a União Soviética é responsabilizada unilateralmente pelo início da Guerra Fria, ao dizer que, ao abandonar ou ao quebrar alguns acordos supostamente firmados, né, durante o período de reorganização dessa ordem mundial europeia após a Segunda Guerra Mundial, o Stalin tinha inviabilizado qualquer forma possível, qualquer possibilidade de convivência pacífica com os Estados Unidos e com a ordem centrada no poder estadunidense, né? E nesse sentido, o que o McNeill vai defender, ele tem uma frase muito famosa na obra dele, que ele diz que o Stalin só entendia posições de força, né? No sentido de que ele não conseguiria entender esse poder, essa forma de contenção baseada nesse soft power derivado da abordagem dessa ortodoxia original proposta pelo Kennan. É inclusive nesse período que o Kennan se afasta do primeiro escalão da diplomacia americana. Eu esqueci de dizer que quando o Departamento de Estado encomenda digamos assim, um estudo sobre a situação e as intenções da União Soviética ao Kennan, que depois se torna um longo telegrama e vai dar origem ao artigo da Foreign Affairs, o Kennan era o chargé d'affaires, né, no termo da diplomacia, o encarregado dos negócios dos Estados Unidos em Moscou, né, que é uma posição diplomática de muito prestígio até hoje, encarregado dos negócios, aquele diplomata que, de certa forma, trata das relações comerciais e econômicas entre dois países, é uma posição do primeiro escalão em todos os postos diplomáticos mundo afora. Quando essa abordagem mais belicista começa a se instalar, né, e ela vai ter a sua materialização em termos de ideologia mais concreta, num documento chamado NSC 68, National Security Council Paper 68, que é um documento em que essa estratégia belicista, né, de basear a política externa norte-americana com a Europa Ocidental e com a União Soviética especificamente, passa a ser enraizada e passa a ser radicada profundamente numa abordagem de hard power, portanto, numa militarização da política externa estadunidense, o Kennan se afasta, ou é afastado, não tenho certeza, né? Eu li as memórias dele e ele dá a entender de que ele se afastou voluntariamente, mas ele se afasta desse primeiro escalão da diplomacia e, de certa forma, vai para uma geladeira diplomática, né? Dada, inclusive, a importância, né, da forma como esses conselheiros que estão mais próximos do Harry Truman, né, do presidente dos Estados Unidos naquela época, se apropriam dessas ideias, mas subvertem a forma de operacionalização dessas ideias, se a gente quiser pensar assim. Essas ideias ortodoxas, tanto a concepção original do Kennan quanto essa segunda fase do debate desses ortodoxos rebeldes, se espraia muito do ponto de vista das explicações ou da memória oficial sobre a Guerra Fria, né, consegue alcançar um sucesso bastante significativo dentro da academia e fora, né, nos círculos políticos, por exemplo. Esses eram não apenas acadêmicos, mas eram pessoas que tinham uma influência muito próxima, como conselheiros da Casa Branca, como conselheiros do presidente, como conselheiros do Departamento de Estado. E durante um bom período de tempo, essa se torna, digamos assim, a explicação historiográfica oficial para a origem e para as consequências da Guerra Fria na sua primeira fase. Até que no final dos anos 50, começo dos anos 60, mais especificamente em 1959, se consolida nos Estados Unidos uma segunda corrente historiográfica que se propõe a analisar criticamente e a debater criticamente essas teses da ortodoxia e a propor uma explicação revisitada e nova sobre a origem do conflito, né? Essa abordagem ficou conhecida como corrente revisionista sobre a Guerra Fria. O principal autor representante dessa corrente, ou pai do revisionismo, é o William Appleman Williams, com um livro que se chama Tragédia da Diplomacia Americana, publicado originalmente em 1959, baseado nos estudos, na tese de doutoramento do Williams, né? O Williams, na verdade, está inscrito numa outra escola de pensamento mais ampla, né, maior do que a abordagem revisionista, que é chamada de História Diplomática, ligada à escola de Wisconsin, né, que é a universidade onde ele faz o seu doutorado. Outros autores muito importantes dentro da abordagem revisionista e também dentro dessa escola de Wisconsin são o Walter Lafeber, né, que está citado aqui na apresentação para vocês, mas também o Thomas McCormick, o Gabriel e a Joyce Colco,
e o Lloyd Gardner, né? Então são autores, tem, enfim, um conjunto bastante significativo de autores que bebem nessa fonte das ideias, das teses do revisionismo do Williams, mas esses me parecem que lograram dialogar com essas teses e com essas ideias do Williams de forma mais profunda e a complementá-lo em certa medida, né? Dentro dessa proposta do Williams, a origem da Guerra Fria não poderia ser identificada no imediato pós Segunda Guerra Mundial. Nós teríamos que retroceder a um período de inflexão da política externa estadunidense na virada do século XIX para o século XX. Eu vou explicar essas ideias mais detalhadamente um pouco mais à frente, né? Razão pela qual eu não vou me deter profundamente nessas teses nesse momento. Mas, basicamente, o Williams rompe com a tradição ortodoxa de explicação, de interpretação sobre a Guerra Fria, na medida em que ele muda o período de análise, né? Ele não se concentra exclusivamente no pós-Segunda Guerra Mundial para entender a cristalização de conflitos entre Estados Unidos e Rússia, e após 17, entre Estados Unidos e União Soviética. Ele diz que esse momento de inflexão dessas relações externas e da forma como os Estados Unidos projetam internacionalmente o seu poder, baseada numa nova estratégia, ou numa grande estratégia, se a gente quiser chamar assim, né? É um termo que foi aventado durante a apresentação aqui de um dos alunos que assistem o curso. A gente teria que olhar exatamente para esse período do final do século XIX e começo do século XX. E essa grande estratégia, ou essa estratégia que se torna predominante dentro da diplomacia norte-americana a partir de então, ele vai batizar de política de portas abertas, Open Door Policy. O Walter Lafeber, que mais uma vez era um autor que dialogava, inclusive contemporâneo ao Williams, né, eles se conheciam. Eu não tenho certeza, o Sidney pode confirmar depois, mas eu não sei se o Lafeber foi orientando ele foi orientando do Williams, né? Alguns desses autores, inclusive, que eu citei, foram alunos, né, não sei se necessariamente orientando o Lafeber, sim, mas foram alunos do Williams. Ele ficou muito tempo na Universidade de Wisconsin, e se não me engano ele terminou a carreira dele na Universidade do Oregon. Inclusive eu estava, algum tempo atrás, pesquisando e vendo outras questões sobre o Williams, né, eu descobri que tem um esforço da Universidade de Oregon de digitalizar, né, o conjunto da obra dele durante o período em que ele foi professor lá. Já tem muito material, né, isso é bastante interessante. O que o Lafeber vai propor para a gente, quando ele trabalha com essas ideias, principalmente lá no livro dele, dedicado à história dos Estados Unidos numa perspectiva de mais longa duração, é a ideia de que a introjeção dessas ideias relacionadas à política de portas abertas a partir do final do século XIX gerou uma série de atritos entre os Estados Unidos e os países que disputavam aquela que era a grande fronteira de expansão política e econômica no final do XIX, que era exatamente a China, e que a cristalização desses antagonismos em função dessas disputas, né, comerciais, territoriais, políticas, zonas de preferência econômica, disputas por investimentos, cristalizou especificamente o antagonismo entre Estados Unidos e Rússia e depois entre Estados Unidos e União Soviética, que está na origem da Guerra Fria. Então essa é uma tese originalmente do Williams, que o Lafeber também vai chamar para si e vai desenvolver e vai debater. Mais uma vez, aqui é uma apresentação só para a gente ter uma perspectiva, um fio condutor entre as correntes historiográficas. Depois, na segunda parte da apresentação, eu vou me debruçar exatamente sobre essa discussão radicada aqui no pensamento revisionista. Pois bem, o revisionismo e a ortodoxia estabeleceram esse diálogo e essa contraposição ali, então, durante o final da década de 50 e durante os anos 60, até que em 1972, um historiador norte-americano, que mais uma vez é o fundador dessa corrente, dessa terceira grande matriz de pensamento historiográfico, que é chamada de pós-revisionismo, ele se auto-intitula pós-revisionista, publica um livro também baseado na sua tese de doutorado. O nome do historiador é o John Lewis Gates, e ele vai escrever um livro chamado Estados Unidos e as Origens da Guerra Fria, 1941-1947. O Gates, ele tem uma característica interessante na obra dele, né? Como eu li as obras dele, inclusive em ordem cronológica, né, conforme ele foi publicando, ele muda muito de opinião. Então ele começa com algumas teses que dificultam, de certa forma, ou mascaram, se a gente quiser pensar assim, as intenções iniciais dele
de propor uma síntese historiográfica não comprometida nem com uma abordagem ortodoxa, nem com uma abordagem revisionista, mas com aquilo que ele identifica como uma síntese historiográfica, esse termo é dele, como uma síntese historiográfica evoluída, né, que supera aquele debate, aquilo que ele identifica como uma rixa entre ortodoxos e revisionistas. E ele vai propor, nessa obra inicial dele, que seria impossível responsabilizar tanto os Estados Unidos ou a União Soviética pelo início da Guerra Fria. Né? Ele vai dizer que ele está tentando uma abordagem mais equilibrada, né, em termos dos interesses que estavam polarizando norte-americanos e soviéticos nos assuntos principalmente referentes à Europa, e aí ele vai tratar especificamente nesse livro, vai se debruçar com mais atenção sobre aquilo que a literatura e eles chamam de o problema alemão. Né? A gente sabe que a questão da reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial era ao mesmo tempo um ponto central da estratégia norte-americana de projeção de seus interesses, do seu poder sobre a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, mas era também um ponto de entrave gigantesco com soviéticos, com britânicos e com franceses, principalmente porque haviam vivido as consequências diretas de uma Alemanha fortalecida. Né? Existia uma resistência, portanto, muito significativa a qualquer projeto que sinalizasse a possibilidade, eventualmente, de algum movimento com a força que o nazismo havia exibido pouquíssimo tempo antes. Né? Mas ao analisar nessa obra inicial pós-revisionista a origem da Guerra Fria, o Gates tem uma abordagem em que ele evita responsabilizar unilateralmente soviéticos ou americanos pelo início do conflito. Ao longo digamos assim, do amadurecimento das suas ideias, ele abandona essa perspectiva. Né? Essa perspectiva é claramente abandonada a favor de uma posição anti-revisionista, né? Esse não é um termo meu, é um termo que a literatura aponta e destaca como uma forma de interpretação dessa corrente pós-revisionista, ou como o Sidney colocou há pouco para a gente, como uma neo-ortodoxia. Né? Ele tem um livro muito emblemático que ele batizou de We Now Know, né? Agora Sabemos, Repensando a História da Guerra Fria, que foi publicado em 1997, portanto, após a abertura parcial dos arquivos da antiga União Soviética. E ele vai dizer o seguinte: olha, com a abertura dessas fontes e desses arquivos que até então eram bloqueados, o acesso era bloqueado ao trabalho dos historiadores e de outros pesquisadores, nós tomamos contato com uma série de ideias e com uma série de visões internas sobre a forma de operação da política de Stalin, da política de outros governantes soviéticos, da forma como essas estratégias eram organizadas, que nos permitiriam, né, concluir que, na verdade, existia sim um projeto soviético após a Segunda Guerra Mundial de expandir a sua influência sobre o leste europeu numa primeira fase e depois sobre toda a Europa Ocidental. A literatura pós-revisionista enfatiza muito especificamente um elemento, né? Eles se questionam o seguinte: por que o Stalin manteve o Exército Vermelho estacionado na Alemanha mesmo após a derrota do Hitler? Né? E eles vão argumentar que isso seria uma sinalização concreta e inquestionável e irrefutável das intenções expansionistas dos soviéticos após a Segunda Guerra Mundial. Em contraposição, né, outros autores que vão dialogar e debater com Gates especificamente, com a proposta de interpretação pós-revisionista, vão dizer o seguinte: olha, se ele não mantivesse o Exército Vermelho, né, como que ele teria alguma base de negociação numa balança de poder extremamente desequilibrada? Né? O Exército Vermelho é o que lhe restava. Né? Retirar as tropas soviéticas antes que alguma forma de acordo fosse firmada com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial seria abrir mão possivelmente da única ou da mais forte carta que ele tinha na mão no contexto daquelas negociações, sobretudo em Yalta e em Potsdam. Enfim, também nesse ponto há uma discussão, não é um ponto pacificado dentro da literatura. Mas o que o Gates passa a defender a partir de então de forma clara, né, e de forma mais aberta, é a ideia de que a União Soviética foi a responsável pelo início e pela reprodução da Guerra Fria, na medida em que o Stalin tinha não apenas a intenção de expandir o poder soviético pela Europa primeiro pelo leste europeu, depois para a Europa Ocidental e possivelmente numa etapa posterior pelo resto do mundo, mas também ele teria se recusado a colaborar
com as propostas norte-americanas de reorganização da ordem europeia e da ordem internacional após a Segunda Guerra, né? Ele cita e trabalha muito especificamente a questão do Plano Marshall, né? A gente sabe que esse foi um grande projeto de reestruturação econômica da Europa após a Segunda Guerra Mundial sobre a tutela, né, e com a participação direta do capital norte-americano, né, inclusive há interpretações de que o Plano Marshall foi muito mais endógeno, né, foi feito muito mais com recursos dos próprios países europeus do que com investimentos dos bancos nova-iorquinos e da indústria norte-americana. Mas, de qualquer forma, foi um projeto em que esses atritos entre Estados Unidos e União Soviética ficaram muito claros, né? Uma vez que as condições impostas pelos Estados Unidos para acessar os recursos que vinham dos bancos de Nova York e das indústrias americanas eram condições draconianas, né? Eu vou citar aqui as mais famosas. Uma primeira condição para que os países que tivessem acesso a esses recursos do Plano Marshall, primeiro era o que eles chamavam de uma contabilidade aberta, que significava dizer basicamente que os Estados Unidos emprestariam, mas eles definiam quando, onde e como os recursos seriam utilizados, né? Isso colocava, obviamente, o processo de recuperação da Europa completamente nas mãos dos interesses das empresas norte-americanas. E uma segunda condição que marca, de certa forma, a consolidação da hegemonia financeira do dólar no plano internacional como moeda de referência no pós-Segunda Guerra Mundial, era a condição de que aqueles recursos que fluíssem para os países da Europa Ocidental na forma de investimento estrangeiro direto teriam que ser necessariamente utilizados para comprar insumos produzidos por empresas norte-americanas, né? Então você criava uma dupla vinculação, uma dupla corrente de dependência, uma corrente de dependência financeira pelo lado do IED, que fluiria dessa grande montanha de capital financeiro acumulado nos bancos de Nova York, e sem um destino, sem uma fronteira de expansão muito definida ou muito clara, logo após a Segunda Guerra Mundial, e por outro você criaria uma dependência tecnológico-industrial, e a gente sabe que essa é uma grande fronteira de dependência do capitalismo contemporaneamente, na medida em que você exigiria que aqueles recursos que fluíssem para a Europa na forma de ED, de investimento estrangeiro direto, tivessem que se retornar para as empresas norte-americanas, na medida que esses insumos para reconstruir uma estrada de ferro ou uma linha de energia, por exemplo, teriam que ser comprados de empresas americanas. O Stalin retira a União Soviética das negociações também em função dessas cláusulas draconianas que são impostas pelos Estados Unidos. Há, inclusive, uma tentativa soviética de implementar digamos assim, um concorrente do Plano Marshall, se a gente quiser fazer essa licença analítica, que se chama Plano Molotov, que não tem o mesmo sucesso que o Plano Marshall teve, mas, de qualquer forma, é um elemento que a literatura pós-revisionista aponta como um indicativo claro, dentro da interpretação deles, da recusa soviética de colaborar, ou eu diria de se deixar cooptar, pelos interesses do capital financeiro e industrial norte-americano após a Segunda Guerra Mundial. Se nós pudéssemos apresentar uma síntese, ou se nós quiséssemos questionar o que há de novo no pós-revisionismo, nós poderíamos partir da hipótese, essa é uma hipótese que eu diria que é a hipótese central que eu explorei na tese de doutorado, de que o pós-revisionismo retomou o coração do pensamento ortodoxo. E é nesse sentido que ele pode ser interpretado como uma nova ortodoxia, ou como eu prefiro um anti-revisionismo, porque quando a gente chama alguma coisa de nova, a gente tem a expectativa de que a novidade seja apresentada, né? E na minha leitura, o pós-revisionismo, na verdade, é uma reassunção do coração ou do cérebro, se a gente quiser pensar assim, daqueles herdeiros rebeldes do Quina, né? Ele retoma o coração daquela ortodoxia hard power, né? Na sua expressão mais fiel, né? Eu não vejo grandes novidades ou novidades de grande impacto. Eles até tentam avançar, numa interpretação do que eles chamam, principalmente se a gente pudesse apontar isso como uma novidade, de império a convite. Eu vou apresentar essa ideia um pouco mais à frente, mas de qualquer forma eu vejo muito mais como uma síntese antirrevisionista, conservadora, ortodoxa e pró-Estados Unidos, do que propriamente como uma expressão de uma ortodoxia nova, né? E quais são essas teses maduras, então, do pós-revisionismo, ou, mais uma vez, a síntese historiográfica que o Graves defende como um avanço em termos da corrente historiográfica que ele inaugura? Primeiro, a responsabilização unilateral da União Soviética pelo início e pela reprodução da Guerra Fria,
Uma ênfase no papel do Stalin, né, que ele muitas vezes chama de neurótico, né, que era um termo que o próprio Kennan vai utilizar, né, em alguns contextos específicos da memória dele. Ele chama o Stalin de neurótico, né? Então eles têm uma ênfase muito personalista no papel do Stalin como uma figura a influenciar os desdobramentos das negociações após a Segunda Guerra Mundial, né, que colocavam dentro dessa perspectiva antirrevisionista em risco a segurança dos Estados Unidos e da própria Europa Ocidental, né. Eles vão avançar naquilo que eu considero que talvez seja o ponto aí, se é que a gente pode chamar isso de novo, mas de alguma novidade em relação à análise ortodoxa, né? Eles dizem que essa natureza imperial, do império que é construído a partir de então, tendo os Estados Unidos como centro desse império, é muito mais a convite no sentido de consensual, no sentido de que aqueles sobre os quais recai o poder norte-americano, né, e onde se sente as suas consequências, clamavam pelo exercício dessa hegemonia, né, em contraposição ao império no sentido tradicional, que seria associado à figura da União Soviética. E é nesse sentido que eles vão defender, né, que os Estados Unidos assumiram um fardo, né, de defesa da democracia, da liberdade individual e da ordem liberal capitalista após a Segunda Guerra Mundial. Tem um autor especificamente pós-revisionista, né, que é um autor norueguês chamado Guy Lundestad, que vai avançar, né, exatamente nessa tese, né, que é uma tese que me parece estar muito presente, né, do Império a Convite, está muito presente dentro da obra do Gates, mas que é batizada como, com esse termo, né, do Empire by Invitation, exatamente pelo Lundestad. Então, o que a gente vê aqui, basicamente, é uma reassunção desse coração da ortodoxia, né? Então, essa é, inclusive, a hipótese que eu trabalho, que eu desenvolvo centralmente na tese de doutorado, e eu indiquei um capítulo para vocês como capítulo de referência para a discussão que a gente está vendo aqui hoje. Nessa segunda parte da apresentação, o que eu me proponho a fazer é uma síntese do debate revisionista. Como vocês já devem ter percebido, né, eu tenho uma orientação, né, também crítica, como Sidney, que também aponta insuficiências, que também reconhece que, eventualmente, a ênfase dos revisionistas numa abordagem que a gente poderia identificar como uma abordagem da economia política em alguns momentos, né, ou na esfera do econômico, acaba dando margem a algumas interpretações, por vezes, viesadas sobre essa abordagem, mas eu tenho uma abordagem e uma forma de explicação da Guerra Fria muito mais próxima da abordagem revisionista, desse revisionismo, se eu quisesse ainda citar dois autores, o próprio Williams e o Lafeber, né, do que, obviamente, com a ortodoxia e com a sua expressão antirrevisionista, que é o pós-revisionismo, né. Então, é por isso também da ênfase que eu vou dar aqui nessa explicação, porque ela me parece, de fato, aquela que consegue arquitetar e oferecer uma visão mais completa, historicamente mais bem fundamentada, economicamente mais bem argumentada sobre a origem e as consequências da Guerra Fria. A pergunta que eu coloco inicialmente é por que ler o Williams, né? Às vezes a gente lê porque a gente tem que ler, e às vezes a gente lê porque a gente gosta, né? Eu li o Williams inicialmente porque eu precisava e continuei lendo até hoje porque eu gosto muito, né? Outro dia eu estava vendo as minhas anotações no The Tragedy, né, e eu concluí que eu tenho que comprar outro, porque não tem mais espaço para fazer notas de rodapé. Chega um momento que as suas notas se confundem com as ideias que estão ali, enfim, né? Eu já devo ter lido o livro possivelmente umas 10 vezes, e cada vez que eu leio eu tenho uma ideia nova, né? Cada vez que eu leio eu quero fazer um artigo, eu quero publicar alguma coisa, eu quero dar uma ênfase, porque realmente, além de ser uma leitura muito bem articulada do ponto de vista do estabelecimento do que eu estou chamando aqui de um campo dialógico entre história, política e economia, o Williams escrevia muito bem, né? Às vezes, o Schlesinger, por exemplo, tem uma leitura muito truncada. O Lafeber, muitas vezes, é um autor revisionista, mas muitas vezes ele parte do pressuposto de que todo mundo que está lendo aquilo ali é um historiador que trabalha com história há 50 anos, né? Ou seja, que tem uma erudição muito grande, histórica, né? Para mim, que não vem de uma formação de graduação em história, exige um esforço adicional. Enquanto o Williams, não. O Williams ele tem uma leitura muito fundamentada, muito profunda, uma abordagem, mais uma vez, consegue estabelecer esse diálogo entre economia, política
história, relações internacionais, e é muito prazeroso de se ler, né? Então, a despeito de você concordar ou não com as ideias que estão colocadas ali, né, é uma leitura que me parece muito profícua nesse sentido, e que ela está exatamente na origem dessas discussões do que se chama mais contemporaneamente de história diplomática, né, e nesse caso especificamente associado a essa escola de pensamento da história diplomática chamada Escola de Wisconsin, por conta da universidade onde esses autores se concentravam originalmente. Aí eu citei Williams, tem também o Walter Lafeber, o Thomas McCormick, o Lloyd Gardner, né, que tem uma análise muito interessante sobre o equilíbrio as relações entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, levando em consideração a dimensão da guerra nuclear, né? Então ele tem um avanço muito significativo nesse campo, e o Gabriel e a Joyce Cole, dentre os principais, mas tem vários outros autores, inclusive mais contemporâneos, né, que não dialogaram com esses autores originais, que trabalham com essas ideias. Bom, feita essa defesa aí do porquê ler Williams, né, que me parece de fato uma contribuição importante, a gente pode avançar para a obra principal dele, que é o The Tragedy of American Diplomacy. Bom, o livro foi lançado em 1959, no contexto de intensificação ao questionamento do poder que os Estados Unidos exerciam internacionalmente, sobretudo por conta da forma como a guerra da Indochina, e especificamente a intervenção militar no Vietnã, se desenrolar, né, na medida que os corpos de soldados norte-americanos começam a voltar para casa em sacos pretos. A opinião pública norte-americana passa por uma inflexão muito importante e há uma erosão do apoio popular, não apenas internacional, mas também doméstico. A forma como essa política externa era exercida internacionalmente, e esse belicismo da política externa, que mais uma vez está radicada na sua concepção historiográfica lá no NSC 68, que eu citei para vocês, há uma insatisfação e uma luta social contra as consequências dessa intervenção norte-americana na Indochina, e mais especificamente no Vietnã. Esse foi o tema, inclusive, da minha dissertação de mestrado, né? Eu analisei as consequências da guerra do Vietnã para a hegemonia financeira norte-americana no contexto da Guerra Fria, e é nesse contexto que surge e se consolida um movimento político de esquerda muito amplo dentro e fora dos Estados Unidos, conhecido como New Left, ou Nova Esquerda, né, que tem repercussões em vários países. No caso dos Estados Unidos, ele está relacionado a movimentos de contracultura, o movimento hippie, a luta e os protestos pelos direitos civis, as manifestações de oposição à guerra no Vietnã, e o que se questiona centralmente, do ponto de vista dessas ideias que estão sendo colocadas aqui no campo do debate das ideias, é exatamente a crítica à centralidade do expansionismo econômico e político como uma estratégia de preservação e de projeção do capitalismo e dos valores norte-americanos. Ou um questionamento, se a gente quisesse pensar numa perspectiva cultural mais ampla, aquilo que se entende como o estilo de vida americano, como o American Way of Life. Bom, dentro dessa contestação, o livro do Williams é lançado e ele propõe, para a explicação dele sobre qual é a origem da Guerra Fria, 4 grandes teses ou 3 grandes teses que convergem no próprio título do livro, né? Eu prefiro pensar como 4 grandes teses. Ele tem 4 grandes pilares para conseguir propor e edificar uma explicação historiográfica nova, que rompe com a ortodoxia, portanto, sobre a origem e as consequências da Guerra Fria. A primeira tese é a tese da fronteira, a segunda, a política de portas abertas, a terceira, o anticolonialismo imperial, e aí a quarta tese, que é a síntese, na verdade, dessas 3, que é o que ele vai chamar de tragédia da diplomacia americana. O que eu vou fazer, então, é sintetizar cada um desses 4 pontos para a gente conseguir entender o que o Williams traz de novo e como que ele rompe com esse debate ortodoxo sobre a origem e sobre as consequências da Guerra Fria. Bom, na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos viveram o que o Marx vai chamar de um período de concentração de capitais. Ele se torna uma grande potência industrial, ou a principal economia industrial do mundo. Ultrapassam gradativamente aquele país que viveu, historicamente, a primeira experiência de uma revolução industrial, que foi a Inglaterra. Mas ainda são um país muito em si mesmado, se a gente quiser pensar dessa forma, né? Quando eu detalho essa questão com os alunos, eles me perguntam se a gente está tratando aqui da questão de uma postura isolacionista para uma postura internacionalista. Eu digo o seguinte, né, que a gente nunca pode pensar essas esferas como esferas estanques, né, como áreas que não se misturam, não se concentram. Mas a gente seria mais preciso a gente dizer que ele é um país
preponderantemente ensimesmado, voltado para as suas questões domésticas e preocupado com a sua própria trajetória de desenvolvimento político, a sua experiência democrática, da expansão, né, originalmente das suas 13 colônias, nessa marcha para o oeste, que é uma ideia que vai ser reevocada aqui pelo Frederick Jackson Turner, né, do que um país concentrado nas questões de fora, até porque, quando a gente analisa, mais uma vez, os documentos da diplomacia americana, os documentos desse primeiro escalão político dedicado às questões políticas estadunidenses naquela época, a gente vê que há uma grande preocupação de que os Estados Unidos se envolvessem nos problemas do velho continente, da Europa, e porventura acabassem ensimesmados em questões, em problemas geograficamente, politicamente distantes da sua realidade imediata, né? Lá por volta dos anos 1870, mais precisamente quando a gente olha as estatísticas a partir de 1878, há um processo de desaceleração econômica nos Estados Unidos, né? Na verdade, no primeiro momento, não é uma recessão econômica, não há uma retração da atividade. Em poucos anos, né, o próprio Eric Hobsbawm questiona essa ideia com base nessas estatísticas de que os Estados Unidos teriam vivido uma recessão, mas de fato o que a gente observa é que uma contração do PIB, se a gente quiser utilizar a definição exata da economia aqui, portanto, que caracterizaria uma recessão, é a exceção a partir de 1878. Mas a gente vê uma desaceleração econômica bastante significativa. Existe um conjunto de interpretações dentro da economia do porquê eles estavam vivendo esse período de desaceleração econômica. O próprio Marx vai apontar dentro das suas análises, que esse processo de concentração de capital tende a levar a uma competição entre os capitais, né, a formação desses grandes grupos empresariais que pressiona a taxa de lucro, mas de qualquer forma é claramente uma desaceleração econômica significativa na comparação com as décadas anteriores à crise, né? E aí a pergunta, que se coloca a partir de então, já no final do século XIX, é como evitar uma nova depressão, como evitar que os Estados Unidos, que era uma grande potência industrial emergente, eventualmente incorresse numa nova crise semelhante àquilo que havia se vivenciado a partir de 1878. Duas grandes ideias ou duas grandes respostas são construídas a partir de então, né? Na verdade, são ideias que se complementam, uma mais voltada para a experiência interna dos Estados Unidos e outra que partia dessa interpretação para projetar externamente essa ideia. Esses dois autores são o Frederick Jackson Turner e o Brooks Adams. O que o Turner vai propor é que a democracia dos Estados Unidos foi um produto, historicamente falando, de uma fronteira em expansão. E, obviamente, ele está evocando aqui a experiência de expansão das 13 colônias, naquilo que a literatura, ou uma parte da literatura, chama de marcha para o oeste. Obviamente que dizer que essa democracia, na sua origem, expansão, resultado dessa expansão, dessa marcha para o oeste, é contar só uma parte da história. A gente sabe que é uma expansão à custa da dizimação dos povos nativos, da opressão de uma parcela significativa da população, uma expansão extremamente violenta, mas o Turner retoma essa ideia, que é uma ideia fundante da própria sociedade norte-americana, e vai dizer para a gente que a fronteira, ou uma fronteira em expansão, era uma fonte mágica da juventude na qual os Estados Unidos continuamente se banhavam e rejuvenesciam. O Adams, publica um livro no final do século XIX, em que ele vai propor o seguinte: não apenas a democracia dos Estados Unidos é historicamente o resultado dessa expansão geográfica rumo ao oeste, mas ela só poderia ser preservada, ou seja, só se poderia evitar uma erosão dos fundamentos políticos e econômicos dessa democracia se os Estados Unidos convertessem a sua política externa numa política externa expansionista, se eles deixassem de ser ensimesmados com as questões e com as prioridades políticas e econômicas domésticas e passassem a projetar a base desse poder e dessa prosperidade em termos materiais e políticos internacionalmente. E é daí que surge o que o Williams vai chamar de tese da fronteira, ou frontier thesis, ideia segundo a qual o mundo deveria ser convertido nessa nova fronteira oeste dos Estados Unidos, exatamente para garantir a reprodução ao longo do tempo dessa forma de organização política e econômica dos Estados Unidos, que era tão cara a eles. É lógico que há aqui um salto temporal explicativo que eu vou fazer, porque transformar uma ideia em prática, fazer a passagem da ideia, do campo das ideias, das abstrações, para a praxis,
sobretudo em termos políticos, é algo muito complexo, né? Esses dois autores, especificamente, o Brooks Adams, eram muito próximos da Casa Branca nessa época. O Adams, se não me engano, era um assessor direto e acho que amigo do Theodore Roosevelt, né, que era um presidente dos Estados Unidos na virada do 19 para o 20. Eu não tenho certeza se ele era conselheiro também do Howard Taft, que é um presidente já da primeira, de 1903 a 1908, lá nos Estados Unidos. Mas eu sei que do Roosevelt, ele era, inclusive tem uma correspondência entre eles. Então ele tem um debate não apenas do ponto de vista acadêmico, da organização dessas ideias, mas ele tem uma articulação muito política, e essas ideias são apresentadas à Casa Branca exatamente como uma possibilidade, como uma saída para evitar uma nova depressão e, ao mesmo tempo, para projetar esses interesses políticos e econômicos dessa democracia que se consolidou historicamente, que visava se reproduzir historicamente ao longo do tempo, e que tinha um grande desafio econômico e político na virada do 19 para o 20, que era exatamente conquistar novas fronteiras de valorização desse capital estadunidense mundo afora, né? Me parece que na literatura existe um ponto de inflexão, que é um ponto de inflexão apontado como um ponto importante, que eu não destaquei aqui, mas se eu tiver tempo eu vou apontar rapidamente, porque me parece importante, né? Lá em 1898, ocorreu a chamada Guerra Hispano-Americana, né, em que os Estados Unidos enfrentaram militarmente a Espanha, que tinha uma série de colônias espalhadas, não apenas no continente americano, mas também em regiões da África e da Ásia. Havia uma motivação política, né, que justificava a intervenção norte-americana, não apenas o interesse já da Casa Branca de colocar essas ideias, né, radicadas na política de portas abertas, nessa tese da fronteira em curso, mas também a percepção de que os interesses norte-americanos, de empresas norte-americanas que atuavam em Cuba, estavam sendo violados em função da ingerência espanhola sobre a ilha, né? Cuba era uma colônia espanhola nessa época, uma grande produtora de um produto que tinha um mercado importantíssimo internacionalmente, que era a cana-de-açúcar, né, o açúcar e a cana-de-açúcar, e dos derivados, né, faz bebida também com isso, e há então uma pressão também de uma parte do empresariado norte-americano sobre a Casa Branca, na medida em que essas interferências espanholas sobre os negócios dos Estados Unidos em Cuba eram prejudiciais aos interesses dessa parte do capital estadunidense. Bom, em 1898 é iniciada a guerra, tem inclusive um caso, né, digamos assim, um gatilho que leva, né, a declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Espanha. Os Estados Unidos mandam uma esquadra de guerra para proteger os portos cubanos, e um desses navios, ou o principal deles, na verdade, que era o USS Maine, ele é afundado. Tem uma discussão na literatura se foi uma sabotagem, se de fato foi um ataque espanhol, mas de qualquer forma os Estados Unidos usam isso como pretexto para declarar guerra à Espanha. A guerra dura pouquíssimo tempo, alguns meses, na verdade. Em 1899, já no ano seguinte, a Espanha aceita um tratado de rendição em que ela concede todas as liberdade, ou passa ao poder dos Estados Unidos todas as colônias, à exceção das colônias africanas, né? E mais importante para os Estados Unidos, além obviamente digamos assim, da libertação, né, aqui com todas as ressalvas de Cuba, dos interesses espanhóis imediatos e a sua subsunção imediata aos interesses norte-americanos, mas a anexação de Filipinas, Guam e Porto Rico pelos Estados Unidos, se tornam protetorados norte-americanos. E as Filipinas, se vocês olharem no mapa, vocês vão perceber que ela tem uma posição geográfica muito estratégica, né? Ela está ali no mar da China meridional, apontada, portanto, para o coração da China, que era a grande fronteira para a expansão econômica do mundo no final do século XIX. Se a gente perguntasse qual era a grande fronteira, a grande joia da coroa em termos de interesses de provisão de investimentos estrangeiros, de fornecimento de matérias-primas, de instalação de exportação de capitais interessados em prospectar economicamente algum tipo de recurso proveniente naquela região, qual era a grande fronteira econômica do mundo no final do século XIX? Era exatamente a China, e mais especificamente dentro da China, uma região chamada de Manchúria, né, onde haviam empresas russas, japonesas, britânicas, alemãs e francesas, sobretudo, disputando aquele mercado.
né? Lá no final do século XIX, os Estados Unidos mandam, né, depois dessa intervenção, dessa guerra contra a Espanha, que me parece muito importante exatamente porque mostra para o mundo que essa é não apenas uma potência industrial em consolidação, em projeção, mas também uma potência militar, com capacidade de derrotar uma tradicional potência colonial, ainda que em decadência, mas uma tradicional potência colonial do porte da Espanha, né, e que tinha os recursos militares, né, e que estava disposta a usá-los, mas coloca, né, na mão dos Estados Unidos, mais uma vez, uma base militar e um ponto estratégico fundamental ali nas Filipinas, né. Lá no final do século XIX, começo do século XX, os Estados Unidos mandam para esses países que disputavam os mercados chineses um documento que ficou conhecido como Open Door Notes, né. Na verdade, o princípio que está colocado ali em termos de comércio exterior não é uma novidade no debate em economia, né? É um princípio que se chama princípio da nação mais favorecida, que é um princípio que a Inglaterra aplicava, né, como uma estratégia de domínio em várias das suas colônias desde pelo menos o século XVIII, e que estabelecia basicamente o seguinte: os Estados Unidos estavam solicitando que eles tivessem dentro do território chinês um tratamento equânime, que as suas empresas tivessem um tratamento equânime na comparação com as outras empresas que atuavam ali. Que significava dizer basicamente o seguinte: por exemplo, se uma determinada empresa japonesa, ou russa, ou inglesa, ou alemã, ou francesa, pagasse X% para escoar uma parte da sua produção numa determinada linha férrea instalada ali na Manchúria, então a empresa americana tinha que ser tratada com o mesmo princípio, sem nenhum tipo de discriminação comercial, né? Por isso que chama princípio da nação mais favorecida. Aquilo que se estabelece como um princípio de tratamento comercial e econômico para uma determinada nação, ou para um capital daquela nação, tem que ser automaticamente estendido aos demais. No primeiro momento, essas potências meio que ignoram esse pedido, mas depois, diante, né, desse avanço militar assombroso dos Estados Unidos contra a Espanha, mais uma vez a importância da Guerra Hispano-Americana de 98, 1898, eles oferecem, no primeiro momento, aos Estados Unidos uma possibilidade. Eles dizem o seguinte: olha, na verdade, isso que você está pedindo é difícil, porque a gente já tem uma série de empresas instaladas aqui, interesses diversos. O que a gente pode fazer para vocês é uma concessão ao estilo colonial tradicional, ou seja, um determinado território, né, que era fora da Manchúria, ficaria aí como um protetorado, né, ou como uma espécie de colônia americana. E os Estados Unidos imediatamente dizem que não, né, eles refutam essa proposta e dizem que isso não interessava a eles, né. E aí a questão que o Williams levanta de forma muito interessante no livro dele é a seguinte: por quê? Se seria tão mais fácil para os Estados Unidos, né, aquecer a essa proposta das potências que já estavam instaladas na China, ou seja, anexar uma parte do território chinês, explorar os recursos econômicos ali com os privilégios coloniais tradicionais, por que que eles se recusam? E ele vai dizer o seguinte: não era do interesse norte-americano, como uma grande potência industrial em consolidação e em projeção, se limitar a um pedaço do território chinês e ainda por cima um pedaço fora daquela região que era mais próspera. O que a gente está querendo dizer aqui, né, se a gente pudesse construir, digamos assim, uma alegoria para explicar, seria o seguinte: vamos supor que os Estados Unidos fossem, e as outras potências coloniais que atuavam na China fossem corredores, e que nós colocássemos todos numa prova para disputar uma corrida de longa distância, ou numa corrida de explosão, não importa, né? Que de um lado você tivesse, por exemplo, uma potência que seria representada por mim correndo, e do meu lado tivesse um competidor que fosse um Usain Bolt, ou um desses grandes corredores do mundo contemporâneo. É isso. Se você colocasse os Estados Unidos para concorrer em condições de igualdade, sem discriminações comerciais, com base no princípio da nação mais favorecida, lado a lado com as antigas potências colonialistas em decadência que atuavam na China, o capital norte-americano aniquilaria qualquer base de concorrência desses capitais, né? Não interessava um sistema colonialista tradicional, portanto, aos Estados Unidos, do ponto de vista da retórica, o que estava colocado era uma política de caráter anticolonialista, mas ao mesmo tempo de caráter imperial. Por quê? Porque eles não queriam uma parte da China, eles queriam toda a China, porque eles sabiam que, garantidas as condições de largada, iguais para todos os corredores, eles disparariam na corrida, enquanto as outras potências ficariam para trás. O capital norte-americano, em outras palavras, era muito, muito mais competitivo do que qualquer outro capital
que atuava na China naquele período. Então, o grande desafio que está colocado aí, né, esse subtítulo aqui que eu estou utilizando não é meu, do Williams, Open Door, Closed Asia, né, eu acho isso muito interessante, portas abertas, Ásia fechada, né, significa dizer o seguinte: esse conjunto de atritos que passam a ser engendrados a partir do interesse norte-americano de projetar o seu poder internacionalmente com base no princípio da Open Door Policy, que é batizado segundo aquelas Open Door Notes que eu disse para vocês, né? Ou seja, um princípio segundo o qual não deveriam existir barreiras à expansão dos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos, aonde quer que esses interesses fossem presentes. Ao converter e ao introjetar esse princípio como o espírito guia, como o norte da política externa estadunidense a partir do final do século XIX, os Estados Unidos entram num conjunto de atritos e gestam um conjunto de contradições nas suas relações com aquelas tradicionais potências coloniais que controlavam não apenas a China a partir de então, mas uma série de outras regiões no mundo onde esses interesses norte-americanos se fizessem sentir, inclusive contra interesses russos. Né? A gente vai ver um pouco mais à frente que uma das estratégias que os Estados Unidos adotam brevemente, né, entre 1903 e 1906, que é uma tentativa de associação com o Japão, que o próprio Williams analisa na obra dele, o Lafeber também vai explorar, se mostra infrutífera porque eles percebem em determinado momento que eles fizeram uma parceria, se a gente quiser pensar assim, com uma potência tão expansionista quanto eles, que eram japoneses. Né? O que significa dizer, em outras palavras, que o que está radicado como princípio orientador da Open Door Policy é a impossibilidade, eu diria que quase epistemológica, de que existissem, a partir de então, limites à expansão dos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos, aonde quer que esses interesses se fizessem presentes, né? Mesmo se eventualmente esse fosse o interesse de alguém ou de algum país com o qual você estabeleceu uma parceria política, né? E essa parceria política vai se mostrar depois muito importante, porque eles fornecem, inclusive, armas para o Japão, né? Uma parceria política muito instável, muito temporária, mas que já mostra, né, a dimensão desse poder que se projeta, que deixa de ser ensimesmado e se converte, então, numa nova estratégia de política externa, uma grande estratégia de política externa, que, segundo Williams, vai ser, se a gente quiser pensar assim, o grande espírito guia da política externa estadunidense durante toda a Guerra Fria, e aí numa extrapolação pós-Guerra Fria, se vocês me permitirem, é uma grande estratégia dos Estados Unidos até hoje. Né? Eu diria que o princípio da Open Door Policy, obviamente com as transformações históricas pertinente nesse grande, enorme arco temporal que a gente está analisando aqui, né, já que eu estou saindo agora do 19, estou pulando aqui para o pós-Guerra Fria, continua sendo algo muitíssimo relevante para a gente pensar a forma como os Estados Unidos se entendem e como eles projetam seu poder internacionalmente. Bom, a ideia do anticolonialismo imperial eu acabei antecipando, né? O Williams vai dizer o seguinte: olha, na verdade, ao combater o colonialismo das potências europeias, os Estados Unidos defendiam seus próprios interesses expansionistas, mas de caráter imperial ou total, se a gente quiser pensar nesse sentido. Não interessavam os Estados Unidos se limitarem ao sistema de preferências comerciais, ao sistema de divisão territorial, à apropriação de subespaços desse território, na medida em que o espaço de interesse dos Estados Unidos passam a ser, então, o mundo inteiro. Né? A China, no primeiro momento, como essa grande esfera de interesses do capital norte-americano, de projeção desses interesses de valorização desse capital internacionalmente na virada do século XIX para o século XX, mas depois o mundo como essa grande esfera de influência de interesses norte-americanos. Né? Aqui tem a questão da aliança com o Japão, né, que foi muito breve, mas que acabou gerando alguns atritos importantes, né? Ali durante o início do governo do Howard Taft, já no começo do século XX. Williams aponta, né, como os Estados Unidos, ao mesmo tempo, armam o Japão como uma estratégia de contenção dos interesses russos na China, então já tem aí um ponto de atrito importante, né, nessa triangulação entre Estados Unidos, Japão e Rússia, como que a gente consegue perceber algumas dessas forças que vão aflorar depois em outros conflitos importantes, como um elemento sendo cristalizado, né, eu acho esse termo do Lafeber muito bom, né, essa cristalização de antagonismos que depois afloram, né, e que dão origem a essas tensões e essas contradições que dentro da leitura revisionista estão na origem da própria Guerra Fria.
né? E também uma política que ficou conhecida como política do dólar, que foi uma tentativa de controlar, né, os fluxos de capitais, principalmente para investimentos em linhas férreas. Na China, as linhas férreas eram a principal rota de transporte de mercadorias no final do 19 e começo do 20, portanto, tinha uma relevância ímpar, né, do ponto de vista da forma de projeção internacional desses interesses, principalmente na esfera econômica, né, e que também falhou ao tentar assumir o controle de algumas regiões e gerou uma série de atritos lá na China com outras potências coloniais. É importante observar também um elemento aqui, né, quando a gente trata dessas intervenções, dessas ingerências estrangeiras na China, pode parecer que esses atritos são catalisados e que ficam concentrados entre aqueles que lá intervinham, né? Mas na verdade há uma resistência muito forte dos próprios chineses, né? Existiu nessa época um movimento que era chamado de movimento Boxster, né? Basicamente grupos de chineses que eram contrários à intervenção dessas empresas norte-americanas que queimavam, né, instalações, estruturas dessas empresas, exatamente como uma forma de luta contra essa ingerência externa. Então, só para dizer que não acho importante de ressaltar isso, que do ponto de vista chinês também, esse não é um movimento pacífico, né? Pelo contrário, tem um movimento de resistência subjacente bastante significativo, e que eu não sou um especialista em China, né? Longe disso, mas a gente sabe que a China foi, ao longo da sua história, atravessada por vários períodos de intervenção, de ingerência externa, que ajudam a explicar, né, pelo menos parcialmente, uma parte desses conflitos que ela tem contemporaneamente, por exemplo, com o Japão, né? Então, acho também interessante apontar esse elemento. E aí, a gente chega à grande tese, né, ou à síntese da argumentação e da novidade que o revisionismo do Williams e dessa tradição que ele vai inaugurar trazendo para a gente. O Williams diz o seguinte: olha, a Open Door Policy, essa política de portas abertas, teve como consequência a persistente violação da liberdade da autodeterminação de vários povos mundo afora, inclusive dos chineses, nessa experiência inicial de projeção desse poder norte-americano. E isso significa, dentro da visão e da leitura do Williams, a grande tragédia da diplomacia americana. Ele vai dizer o seguinte: ao defender uma política externa baseada nos princípios da Open Door Policy, uma política externa que não reconhece limites ao poder dos Estados Unidos, uma política externa que enxerga no mundo a grande esfera de influência e de necessidades para a reprodução bem-sucedida do capitalismo, da democracia dentro dos Estados Unidos. Ao não reconhecer os limites ao poder norte-americano, no mundo afora, e ao violar a liberdade e a autodeterminação de vários povos no processo de projeção desse poder internacionalmente, os Estados Unidos traíram e abandonaram os princípios mais elementares da sua própria experiência democrática. Ou seja, os princípios de libertação da opressão em relação a uma outra potência, que estão na origem da própria experiência estadunidense, democrática estadunidense, teriam sido violados, foram violados de fato, ao defender uma política externa expansionista, intervencionista, que depois se torna uma política externa belicista, baseada na Open Door Policy. E é isso que ele vai chamar, né, de tragédia da diplomacia americana, e é exatamente a tese que dá nome à obra principal dele. Depois ele vai desenvolver essa ideia em outros livros, né? Ele tem também um livro sobre a história americana numa perspectiva mais longa, muito interessante, mas em que ele resgata, posterior à publicação do The Tragedy, já de 68, se não me engano, em que ele resgata essa ideia também e analisa outras contradições que foram gestadas a partir dessa impossibilidade, né, que eu chamei de epistemológica, de reconhecimento de limites à projeção do poder norte-americano, mas essa é a tese que, de certa forma, amarra, né, a explicação do Williams. E aí a gente retoma, né, concluindo, para a pergunta original, né? De acordo com Williams, de acordo com a corrente revisionista estadunidense sobre a Guerra Fria, né, a gente está tratando aqui da historiografia desenvolvida na academia norte-americana, né, a origem da Guerra Fria não pode ser explicada no contexto, exclusivamente no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Né. Para a gente entender a origem do conjunto de antagonismos cristalizados entre Estados Unidos e Rússia, após a Revolução Russa, entre Estados Unidos e União Soviética, a gente tem que retomar até esse período do final do século XIX, essa inflexão
da política externa norte-americana, que passa a ser baseada nos princípios da Open Door Policy e que passa a não ter mais a capacidade de reconhecer limites à expansão dos interesses e da projeção de poder dos próprios Estados Unidos. O Williams vai além, né? Ele vai explorar vários outros fatores, né? Quando ele se concentra, né, na sua crítica aos ortodoxos, especificamente, ele vai dizer, olha, quando a gente compara o poder dos Estados Unidos, essa balança de poder após a Segunda Guerra, né, pelo menos de 44 até 62, os Estados Unidos têm uma vasta preponderância de poder na comparação com a União Soviética. Ele enfatiza a destruição física, em termos de perdas de vida, os esforços econômicos que os soviéticos fazem, né, após a Segunda Guerra Mundial. Ele enfatiza muito, né, a importância da formação de um perímetro de segurança, e o Lafayette vai aprofundar isso, para o Stalin nas negociações em Alta, em Potsdam. Né, ele vai dizer, olha, na verdade, quando a gente olha para um conjunto de iniciativas que o Stalin tomou, o que a gente observa é que ele, de fato, inclusive, desestimulava movimentos comunistas imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente porque ele percebia que isso poderia ser uma forma de afronta contra os Estados Unidos. E ele tinha o reconhecimento, né, muito pragmaticamente, da necessidade de negociação com os norte-americanos. Né? Tem um historiador, inclusive, espanhol, que o Sidney me apontou na época do doutorado, e que eu estava relendo recentemente, Fernando Clodin, né, que vai analisar esses movimentos comunistas, na Europa, principalmente. Ele vai falar especificamente da Itália, da França, de um núcleo menos forte na Alemanha, do movimento na Grécia e na China. Né? Ele vai dizer, olha, a participação do Stalin para desestimular, por exemplo, o Partido Comunista Grego, né, é um elemento de forte crítica dentro da tradição de estudos sobre, né, a consolidação desses movimentos comunistas após a Segunda Guerra Mundial, e revela exatamente para a gente essa tese do Williams de que o Stalin tentava a construção de um modus operandi com os Estados Unidos, porque ele sabia que não existia acordo possível e ordem possível sem que os interesses norte-americanos também fossem contemplados. Né? Então, é um elemento interessante que ele traz para a discussão. Além disso, ele vai dizer para a gente, olha, quando a gente leva em consideração a forma como a política norte-americana é conduzida a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, retomando e aprofundando esses princípios da Open Door Policy, a gente vê que, na verdade, isso não foi abandonado, né, nesse interregno aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, isso não foi abandonado. Né, essa nova ordem, que é consolidada com base na hegemonia norte-americana, é uma nova ordem profundamente enraizada e profundamente radicada nos princípios da Open Door Policy. Né? E aí, obviamente, ele está questionando o coração da própria ortodoxia, e depois ele vai ser rebatido pelo pós-revisionismo na medida em que ele é a expressão dessa ortodoxia mais raivosa, se a gente quiser assim, na medida em que ele questiona essa tese ortodoxa segundo a qual a União Soviética deveria ser unilateralmente responsabilizada pelo início e pela reprodução da Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial. Bom, é isso. As referências aqui, eu citei dois artigos, um artigo e um capítulo da tese, enfim, porque, de certa forma, eles não apenas acompanham esse debate, mas propõem uma síntese da discussão, mas, obviamente, se vocês tiverem que escolher alguma coisa para ler, eu sugiro que sempre que leiam os originais. Né? O Gates é muitíssimo interessante, o Williams, obviamente, é a grande matriz de pensamento para essa discussão, e a melhor síntese historiográfica que a gente tem em língua portuguesa, que foi publicada pelo professor Sidney, que é o Guerra Fria, História e Historiografia. Muito obrigado.